Minuto Sintect ES. As principais notícias sobre os trabalhadores dos Correios, política e o mundo sindical, direto do Espírito Santo para o seu celular. ECT funciona como braço logístico para a execução de políticas públicas, afirma pesquisador. Em artigo publicado no portal Brasil de Fato, o professor doutor Igor Venceslau defende a manutenção da empresa como estatal para garantir o acesso a serviços e políticas públicas essenciais de saúde e educação. Venceslau foi o palestrante convidado pelo Sintect ES para o Fórum em Defesa dos Correios, realizado em 2017 na cidade de Vitória. Na ocasião, ele já afirmava a importância da ECT para a integração nacional, citando seu caráter público como responsável também pela segurança e soberania do território brasileiro. Crise de energia no Amapá. As consequências da privatização. Desde o dia 3 de novembro, a população do estado do Amapá vem sofrendo com a falta de energia elétrica causada pelo incêndio em um dos transformadores da empresa multinacional Isolux, responsável pela subestação privatizada. Sem previsão para o restabelecimento dos serviços, falta dinheiro, combustível, água potável e comida. Os relatos são chocantes e alertam para os riscos de submeter um serviço básico a empresas privadas. Os transtornos causados são ainda mais graves porque ocorrem durante uma pandemia, dificultando ainda mais o cumprimento das medidas de segurança. Soma-se a isso a negligência do governo e da empresa, que, segundo as primeiras informações, nem fazia a manutenção correta dos transformadores. Privatizar faz mal ao Brasil. Falta de segurança nos Correios expõe trabalhadores a ataques. Não são apenas os assaltos que ameaçam a integridade dos trabalhadores dos Correios. Nos últimos anos, a invasão de pessoas armadas e os ataques diretos a atendentes e carteiros se tornaram recorrentes. No início desta semana, um cidadão chegou ao CDD Maruípe, em Vitória, portando uma faca, ameaçou as pessoas presentes e chegou a furar o pneu de uma das motos. Tudo porque, segundo o trabalhador que testemunhou a situação, o sujeito estava insatisfeito com uma encomenda. Não o serviço, mas a compra pessoal feita pela internet. Parece até fácil invadir uma unidade de Correios e fazer os trabalhadores de alvo, principalmente porque não existe estrutura ou mesmo regulamentação específica para esse tipo de situação. Desacato, assédio e todo tipo de violência fazem parte da rotina dos ECTistas e isso não pode continuar assim. O Sintect ES já solicitou uma reunião com a Gerência de Operações, Segurança e a Superintendência Estadual para discutir soluções. Aos trabalhadores, o sindicato pede que todas as situações similares sejam repassadas para a construção de um relatório que servirá inclusive como base para uma possível denúncia ao Ministério Público do Trabalho se for necessário. Trabalhadores dos Correios do Espírito Santo, aqui quem fala é Tony Braga, presidente do Sintect ES. Muitos de vocês talvez ainda não tenham entendido, mas não vivemos mais em tempos tranquilos. Na verdade, podemos mesmo dizer que não há normalidade. Isso significa dizer que as leis já não são respeitadas como deveriam, como vimos durante a nossa campanha salarial. A decisão do TST de suprimir direitos históricos é inédita, porque apesar de possível, contraria decisões anteriores e mesmo a regulamentação trabalhista. Mas também é preciso lembrar, a luta dos trabalhadores não se resume e nem deve se resumir ao judiciário. Estamos vendo, companheiros, a história sendo escrita diante dos nossos olhos e precisamos tomar nosso lugar nisso. Afinal, também somos sujeitos da história. Também cumprimos nosso ato histórico em cada decisão das nossas vidas. Se é verdade que o sindicato não sobrevive sem filiados, também é verdade que sem organização, sem estarmos juntos, decidindo nossas ações e pensando em estratégias para a luta comum, vamos todos sair derrotados. Porque, sobretudo, neste momento, quem está no comando acha que somos descartáveis. É por isso que uma doença mortal, mas que poderia ser evitada, é tratada com negligência. Por isso, naturalizam mais de 160 mil mortes e que continuam retirando direitos de quem presta serviços essenciais para manter o lucro de quem continua ditando as regras do jogo. É preciso assumir a nossa luta e o Sintect está aqui para ouvir e agir, mas não sozinho. Contamos com cada trabalhador e trabalhadora dos Correios. A hora é agora. Correios seguem liquidando patrimônio para facilitar a privatização. Em todo o país, a ECT está leiloando e vendendo imóveis e veículos de sua frota. A justificativa é de que eles estão em desuso, o que pode até valer para carros, motos e bicicletas velhas. Mas para onde está indo todo o dinheiro desse patrimônio? A falta de transparência nas contas da empresa e a pressa para vender tudo o que for possível só reforçam o discurso da privatização e acenam para o mercado que a empresa é mais enxuta e com caixa mais atrativo. Mas não vamos deixar que eles se esqueçam. O patrimônio dos Correios é patrimônio do povo, não de um governo. Paulo Guedes faz terrorismo econômico para aprovar mais medidas antipovo.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, continua se reunindo com empresários e investidores. Aliás, é só para eles que ele fala. Mais uma vez, Guedes pinta o pior cenário possível, mas curiosamente nunca assume a culpa pela situação econômica do país, que apresenta índices de desemprego cada vez mais altos, além do aumento dos preços de alimentos básicos. Dessa vez, o ministro afirmou que a hiperinflação pode voltar e usou isso para justificar a aprovação de novas reformas e medidas que beneficiam o mercado e deixem o povo mais uma vez na mão. Com o fim do auxílio emergencial previsto para o próximo mês, o governo Bolsonaro também não explica como pretende evitar a miséria que deve se abater sobre o país, já que ele e seus ministros não descem do palanque e seguem falando barbaridades enquanto as pessoas sofrem sem saber se vão conseguir pagar as contas no fim do mês. A estratégia de culpar os outros tem funcionado, mas até quando? Afinal, o presidente foi eleito há 2 anos e até agora a coisa só piorou. Precisamos ficar atentos porque esse mesmo terrorismo deve ser usado pós-pandemia para dizer que os trabalhadores precisam fazer mais sacrifícios. Lembre-se, essa conta é dos empresários, banqueiros e maus políticos. Eles que paguem. Este foi mais um Minuto Sintec-TS. Acompanhe o sindicato também nas outras mídias sociais.